Irmãos, vamos abrir em Romanos, capítulo 2. Nosso irmão Ricardo parou no verso 8. Nós vamos dar continuidade a partir desse verso. Então, Romanos, capítulo 2. Eu queria pedir para o irmão Everton, se possível, fazer a leitura do verso 1 até o 16 e a gente continua explicando pertinho. Romanos 2, 1 ao 16. Isso, obrigado, irmão. Os gentios e os judeus igualmente culpados do juízo de Deus. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas, que fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezará a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseveraram e fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra, e paz, e todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há distinção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não têm lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência dos seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens em conformidade com o meu evangelho. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Bom, nós temos inúmeros ensinamentos aqui. Paulo, ele inicia a argumentação com um contraste muito duro. E ele mostra que a hipocrisia, por mais que seja uma palavra que muitas vezes, quando a pessoa ela recebe essa palavra de hipócrita, é como se fosse algo realmente algo extremamente duro e a pessoa logo ela vai se defender. Mas Paulo ele vai mostrar que isso tem uma raiz no coração que pode ser sutil. Muitas vezes a hipocrisia ela é vista como algo que é manifestado de forma clara. Mas Paulo vai mostrar que existem alguns traços no coração do homem que mostram a hipocrisia. E esse contexto todo que Paulo está falando aqui aos irmãos de Roma, eu vejo com um grande destaque a questão da hipocrisia. O falar, o pronunciar sobre algo, o pregar sobre algo, mas não agir, não acolher na própria vida aquilo que é pregado. Então, Paulo inicia aqui com esse contraste. Ele tem demonstrado como a humanidade ela rejeitou Deus por meio de uma troca perversa, rejeitando um Deus verdadeiro, justo e incorruptível, e acolhendo coisas que são corruptíveis. Diante dessa impiedade, dessa falta de reverência a Deus, surge justamente a hipocrisia.
Porque Paulo está falando até o momento de pessoas que receberam a revelação de Deus por meio da criação. Paulo vai falar também sobre aqueles que recebem a revelação de Deus por meio da lei, mas a princípio Paulo vem falando sobre aqueles que recebem a revelação de Deus através da criação. Então as pessoas olham para as coisas que foram criadas por Deus e conseguem perceber que há sim um Deus. E Paulo começa a argumentar que também isso pode ser percebido internamente na pessoa. Não é algo somente exterior que a pessoa olha e ela percebe, opa, existe uma lei, existe organização, existe um Deus por trás de tudo isso. Paulo começa a mostrar agora, nesse capítulo 2, que existe algo interno, que existe uma lei gravada no nosso coração. E diante disso, ele começa a mostrar a hipocrisia, seja para aqueles que não receberam a lei ainda, que não conhecem a lei, e conhecem talvez só a criação, e têm a lei gravada no coração, quanto aqueles que receberam a lei de forma explícita, como nós, que podemos abrir as Escrituras e ler a lei de Deus. Então, tem a revelação geral, criação, e a revelação especial, que é o que nós vemos nas Escrituras. Bom, diante de tudo isso, essas pessoas, elas cometem inúmeras transgressões, condenando o erro alheio, mas cometendo as mesmas transgressões que elas condenam. Elas se recusam a acolher a longanimidade, a paciência de Deus. Então, elas se recusam a ser pacientes com outras pessoas, rejeitam a bondade de Deus, se recusando a ser boas com outras pessoas, mas, ironicamente, essas pessoas acolhem juízo para si. Então, ao negar ser paciente com outras pessoas, ao negar ser bondoso com outras pessoas, essas pessoas estão rejeitando a vontade de Deus, rejeitando esses atributos de Deus para outras pessoas, e assim essas pessoas acolhem juízo. Olha que irônico. Porque a pessoa recusa para outros, e ao ela recusar esse ato bondoso para com outras pessoas, essas pessoas acolhem juízo para si. É isso que Paulo está explicando aqui. Mas Paulo fala que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, ela está reservada àqueles que perseveram em fazer o bem. Então, perseverar não quer dizer que a pessoa não vai errar no meio do caminho. Mas sim que a pessoa, apesar dos erros, ela vai perseverar em buscar o bem no dia a dia. Ela não vai se entregar. Então, essas pessoas, elas perseveram em fazer o bem, buscando a glória, a honra e a incorruptibilidade. Coisas que nós vemos nos versos anteriores, Paulo apontando para quem? Para Deus. Deus é um Deus de glória, Deus é um Deus de incorruptibilidade e é um Deus de honra. Então, estas pessoas, olha que interessante, Paulo aponta que as pessoas que perseveram em fazer o bem são aquelas pessoas que acolhem os atributos de Deus, que vivem de acordo com a vontade de Deus. E assim, esses atributos divinos, por alguns foram descartados. E assim, essas pessoas se entregaram aos próprios desejos, trocando o incorruptível por coisas corruptíveis. Aí no verso 8, Paulo diz: mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Paulo, ele detalha aqui sobre a questão de o que acontece com esses que rejeitam a bondade. Ele apresenta aqui duas palavras: a ira e a indignação. Me chamou a atenção quando eu estava
lendo esse verso porque eu fiquei meio confuso. Como assim a ira e a indignação? A ira, aparentemente, aqui descreve a raiva de Deus, a ira de Deus sobre aqueles que o rejeitam, que rejeitam a verdade, que não acolhem a justiça. Mas essa ira que acontece mesmo diante da longanimidade de Deus, então Deus é longânimo, ele não chega de primeira, assim, aparentemente, e já condena essa pessoa. Ele é paciente, ele é longânimo. Então essa ira vem através da paciência que Deus demonstrou com aquela pessoa. Mas não quer dizer que essa ira que vem, apesar da paciência de Deus, ela não venha com furor. E aí Paulo apresenta a indignação. Porque essa ira, apesar da paciência de Deus, ele age com a ira por conta da indignação, da rejeição da verdade, da rejeição da justiça. Então, nós vemos um Deus que se indigna com o ato de o ser humano rejeitar a verdade, rejeitar, adorar aquele que deve ser adorado. Então, por isso, eu acredito que Paulo aponta aqui para a indignação. Paulo, ele tinha comentado sobre a longanimidade de Deus, sobre a paciência em conduzir as pessoas ao arrependimento, que essas pessoas que não agiam com bondade, Paulo aponta um contraste. Ele aponta, essas pessoas não agem de forma boa, não têm paciência com os outros. Mas nós temos um Deus que é longânimo e que essa longanimidade leva ao arrependimento. Então percebe o contraste? Paulo aponta para um Deus longânimo e aponta para pessoas que não agem com paciência. Mas essa paciência de Deus, ela chega a um ponto onde a pessoa ela vai colher o fruto do que ela planta. Então, a ira de Deus, ela se manifesta. A fúria de Deus se acende de forma rápida nesse sentido. E nós podemos questionar por que essa severidade de Deus, talvez. É porque essas pessoas são indivíduos que não apenas fazem o mal, mas desonram o próprio corpo, que é criação de Deus. São pessoas egoístas e facciosos aqui. Paulo aponta para pessoas que buscam somente interesse próprio. Eu estava lendo sobre essa palavra e antes de Paulo escrever aqui, essa palavra só tem um outro escrito, que foi de Aristóteles. E quando Aristóteles estava escrevendo sobre, e usando essa palavra facciosos aqui, lá no grego, ele apontava para pessoas que buscavam o interesse próprio por meio da política para prejudicar outras pessoas. Então Paulo está falando sobre pessoas aqui que são egoístas, que buscam somente o eu e prejudicam outras pessoas através da injustiça. Mas ao rejeitar a verdade de Deus, é justamente isso que a pessoa faz. A pessoa, ela age de forma egoísta, ela prejudica outras pessoas porque ela está deturpando aquilo que deveria se manifestar na vida dela. Então, a pessoa age de forma facciosa, ou seja, faccioso, quando Paulo aponta aqui, é uma pessoa egoísta que busca o interesse próprio, independente se vai prejudicar outra pessoa. É o eu que importa para essas pessoas. Então Paulo aponta aqui, facciosos, elas aprovam a disseminação do mal. Essas pessoas não renderam graça a Deus. Nós vimos no verso 21 e 22 do capítulo 1 isso. E assim elas se tornam nulas em seus próprios raciocínios, tornam um coração insensato e obscuro, se dizendo sábios. Olha que interessante, essas pessoas rejeitam a sabedoria de Deus, se tornam como loucos, mas ainda assim elas olham para si e falam que são sábias. Essas pessoas estão totalmente a par
da vontade de Deus, totalmente afastadas. Ao invés de seguir Cristo encarnado, a verdade que se humilhou. Filipenses capítulo 2, verso 6, nós podemos lembrar dessa passagem. Filipenses 2, é uma passagem muito conhecida entre nós. Filipenses capítulo 2, é a oposição completa ao que Jesus Cristo realizou. Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 8, Paulo está falando de pessoas que fazem totalmente o contrário da obra que Jesus realizou. Versos de 6, eu vou ler na NVI, de 6 a 8 de Filipenses capítulo 2, é dito que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Paulo está falando de pessoas que olham para si e se veem cheias. Mas nós temos Jesus Cristo que se esvaziou mesmo sendo Deus. Então percebam a oposição completa? É uma oposição completa que Paulo está apontando aqui. Essas pessoas que rejeitam a vontade de Deus, elas vivem de forma completamente contrária ao que Jesus viveu quando veio aqui, em forma de servo. Jesus mostrou o caminho que todo ser humano deveria trilhar, de servidão. Paulo está apontando para pessoas que rejeitam servir aos outros. E aí no verso... E assim elas desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, entregues aos seus próprios desejos carnais. Aí versos 9 e 10, voltando a Romanos, capítulo 2, é dito: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. O peso do pecado, ele atinge profundamente as pessoas. E não apenas no aspecto físico, né? No aspecto físico. Nós vemos lá em Salmo 38, né? Davi falando sobre como o pecado definhou ele. Então, Paulo aponta aqui para a questão de como o pecado ele traz uma angústia para a alma da pessoa. Necessariamente aqui, Paulo aponta que a pessoa, ao pecar, ela vai colher angústia. Ao se entregar aos desejos carnais, essa pessoa vai viver angustiada internamente. Então, esse versículo 9 nos lembra muito do clamor de Davi, onde o pecado interior inevitavelmente atingiu ele e se manifestou também de aspectos exteriores. Muitas vezes as pessoas pecam e sofrem psicologicamente e assim por diante, mas não percebem que isso é consequência do pecado dela. Paulo está apontando aqui que o pecado sim tem consequências físicas, psicológicas e espirituais. Então nós não podemos negar isso. Agora também o inverso é uma realidade. Aqueles que vivem em comunhão com Deus por meio da obediência encontram restauração da alma. Nós temos Davi lá no Salmo 34 falando sobre essa angústia na alma dele. E como isso atingiu aspectos exteriores da vida dele. Que ele conseguia perceber como o pecado estava afetando a vida física dele. Mas, quando nós vemos Davi falando sobre o quão bom foi ele agir de forma obediente a Deus, nós vemos Davi comentando sobre a restauração da alma dele, lá em Salmo capítulo 19. Sobre a bênção que isso trazia sobre a vida dele. Então, são dois pontos.
Se a pessoa é obediente, a pessoa colhe bênção para a vida dela. Agora, se a pessoa é desobediente, a pessoa colhe maldição para a vida dela. Em todos os aspectos. Agora, um ponto que chama a atenção aqui é Paulo falando primeiro do judeu e também do grego. Aqui, quando eu li, a primeira coisa que vem na mente é: será que Paulo está fazendo uma distinção? Existe alguma diferença aqui que Deus faz entre o judeu e o grego, entre aquele que é originalmente judeu e outro que não é judeu? Bom, Paulo, eu acredito que ele entrou com o próximo verso justamente para tirar essa dúvida. O verso 11, ele diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. De Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O fato aqui é que Paulo não está apontando para uma parcialidade de Deus, de Deus fazer uma distinção. Não é esse o sentido. É que aqueles que são da igreja originalmente, por exemplo, aqueles que nasceram na igreja. Eu nasci na igreja, nós temos a Julinha que está nascendo na igreja, está crescendo na igreja. Todos esses que nascem aprendendo do evangelho colhem bênçãos primeiro. Aqueles que vivem e acolhem primeiro o evangelho vão primeiramente colher. É como aquele que planta alguma coisa, aquele que joga a primeira semente ali e essa semente produz, é o que colhe primeiro aquilo. Então, eu imagino que Paulo está falando nesse sentido. Olha, aqueles que acolhem a verdade de Deus, e primeiro o judeu, por isso, o judeu é aquele que está desde o início sendo povo de Deus. Então, desde o início estava vivendo com a lei de Deus. Então, esse colhe primeiro a bênção. E depois o grego, depois aquele que recebe talvez tardiamente, mas esse que recebe tardiamente também recebe bênção para a vida dele. Então eu acredito que Paulo não está fazendo uma distinção, porque ele fala no verso seguinte que Deus não age com parcialidade, não age com acepção de pessoas, no sentido de olhar para um judeu e para um grego e fazer uma diferenciação, não, esse daqui é agir com favoritismo, não é esse o sentido. Mas sim de que aquele que acolhe primeiro vai receber bênção primeiro. Mas aquele que colhe tardiamente vai colher tardiamente. E aquele que não acolhe não vai receber nada. Então, acredito que seja nesse sentido que Paulo está comentando aqui, mas Paulo continua, versos 12 até o 16, falando algumas coisas interessantes. O 12, ele fala assim: pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio, aí ele continua. Um outro ponto aqui que me chama a atenção, depois eu abro para comentário, para os irmãos comentaram que chama a atenção nesses versos, é sobre justamente Paulo reforçar essa questão de serem indesculpáveis. Porque ele fala sobre, primeiro ao judeu e depois ao grego. No verso 11 ele fala, porque
para com Deus não há acepção de pessoas. E ele continua, que Cristo haverá de julgar os segredos de todos os homens de conformidade com o meu evangelho. Então, perceba, existem coisas que pessoalmente somente eu sei. Existem coisas no meu coração, impulsos que somente eu sei. E Paulo está apontando, olha, esses segredos que só você sabe, vai ser demonstrado no dia final. Vão ser apresentados. Então, perceba que Paulo está abrindo o coração. A intenção é aqui, é mostrar aqui, olhe para o seu coração de forma aberta. Não como algo que está escondido, que está oculto e vai ficar oculto. Não, Deus vai abrir o seu coração e vai mostrar todos os segredos, todos os seus impulsos, pensamentos, a sua consciência vai ser demonstrada no dia final. Então, Paulo, ele está querendo mostrar, olha, aquilo que você sente no interior, aquilo que acontece no seu interior, não é algo que você deve relevar. Não é algo que é descartável, que está tudo bem, você tem uma consciência, pensamentos que são impuros constantemente. Não está tudo bem. Tudo isso vai ser revelado, você vai ser julgado por isso. Muitas vezes eu tendo a querer ignorar os meus pensamentos, as qualidades dos meus pensamentos. Mas Paulo está apontando, olha, esses seus pensamentos, tudo que passa pelo seu coração vai ser revelado no dia final. Então você tem que buscar purificação de tudo na sua vida. Não é somente do que você age de forma exterior, mas o seu interior, porque o interior, nós temos a passagem que fala que a boca fala do que está cheio o coração. Necessariamente, o que passa pela nossa consciência, pelos nossos pensamentos, uma hora ou outra, seja um momento de ira, um momento de nervoso, vai se manifestar. Não tem como. Não tem como. Então, é para fazer esse exame interno. Paulo, ele comenta também e explica sobre cada grupo aqui. Primeiramente, ele fala do judeu e depois do grego. Bom, na idade inverso, né? Ele fala primeiro do gentio e depois do judeu. Ele fala sobre que existe algo gravado no coração de cada ser humano. O apóstolo aqui mostra que aqueles que conhecem a lei serão julgados por ela. E é uma verdade que nós já vimos Jesus falando lá no Evangelho de João, capítulo 12, versos de 47 a 48. Que ele não veio ao mundo para julgar, mas a sua palavra, a palavra que ele pregava, que ele ensinava, serviria como meio de julgamento. Então Paulo está apontando aqui que a lei vai nos julgar. Seja uma lei interna na consciência do coração da pessoa, caso a pessoa não conheça as escrituras, não conheça a lei, seja a lei já revelada, que a pessoa conhece. O fato é que o agir contrário à lei vai servir de prova, de testemunho, para Deus chegar no dia final e falar, olha, você sabia disso daqui, que está escrito aqui, seja no coração da pessoa, ou nas escrituras que a pessoa conhece, e você agiu de forma hipócrita. Você não acolheu. Você não internalizou isso. E não viveu de acordo com essa verdade. Paulo, eu acredito que constantemente ele está querendo apontar, olha, tomem cuidado. Tomem cuidado. Porque Deus sabe o que está no interior. Aqui, e eu acredito que Paulo, ele está reforçando essa questão, porque depois ele vai falar sobre a questão da fé, de que as obras, elas não levam à salvação por si, mas antes de ele passar para esse tema mais complexo, mais difícil de digerir, ele está mostrando que sim, a obediência tem valor.
que a pessoa alcança a comunhão com Deus somente através de viver de acordo com a vontade dele. Então eu imagino que Paulo está querendo trazer aqui a consciência e a certeza que a obediência é necessária. Para que, quando ele for explicar sobre as obras, que a salvação é um ato de Deus, que é concedido por Deus, não haja dúvidas de que a obediência sim é algo necessário. Então por isso que as escrituras elas não podem ser lidas isolando os versículos. Porque Paulo está reforçando aqui pontos de obediência e depois ele vai apontar, olha, a salvação ela pertence a Deus. É Deus quem concede a salvação. As obras efetivamente não têm poder para a salvação. Mas para a pessoa entender isso, a pessoa tem que ler os versos anteriores. E entender que sim, a obediência tem serventia para a vida dela. Então, essa fé é efetiva apenas quando ela é viva, ela é manifestada através do agir. Paulo, ele usa aqui, hão de ser justificados. Aqueles, ao dizer hão de ser justificados, aqui, deixa eu ver o verso, ele fala no verso... o verso 13, ele fala, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Perceba, Paulo estava apontando para o futuro. Aqueles que são obedientes hão de ser justificados. Porque nós não podemos nos justificar, nós não podemos nos tornar justos diante de Deus por mérito próprio. Nós precisamos de Deus. Então, hão de ser justificados, Paulo está apontando para o futuro, quando Cristo, ele vai nos acolher. Eu acredito que seja isso. Eu acredito. Isso é uma interpretação minha. Acredito que Paulo está apontando, olha, Cristo vai chegar e vai purificar vocês. E por isso vocês vão ser justificados, hão de ser justificados, por isso no futuro. Imagino que seja isso. Então, isso ocorre porque a justificação, ela não está em nós, mas ela está em Jesus. Aqueles que são obedientes vão ser reconhecidos por ele e assim vão ser justificados no dia final, inocentados, e assim vão poder receber a salvação de Deus. Visto que a obediência é um meio de nós termos comunhão com ele. E ele é quem nos salva. A justiça é que nós acolhemos, ela vem de Deus. E ela só nos justifica porque ela vem de Deus. Porque se fosse justiça própria, não ia nos justificar. Então perceba que Paulo está apontando, olha, o que vocês têm, desde o capítulo 1, ele mostra que tudo está em Deus. E aquele que acolhe a Deus recebe salvação. Mas aquele que rejeita Deus e aponta para si, eu consigo, eu sou autossuficiente, esse alcança a condenação somente. Porque a salvação não está na gente. A salvação está em Cristo. Só Ele é capaz de nos salvar. Então eu imagino que seja isso. A lei manifestada no coração daquele que não conhece a lei de forma escrita, né? É interessante porque Paulo aponta para a questão de que existe uma consciência. A pessoa tem a consciência do que é errado e do que é certo. Se a pessoa age contra essa consciência, a pessoa, ela já peca. Então, é comum a lei da física. Por mais que a pessoa ela possa negar a gravidade, nós comentamos isso no estudo passado, a pessoa pode negar a gravidade, pode negar essa lei da física. Mas o fato é que se essa pessoa negar, a lei da física vai continuar. Não vai fazer diferença. E o ato, por exemplo, eu nego a lei da física, pulo de cima de um prédio. A pessoa vai morrer do mesmo jeito. Não adianta ela negar. Então, Paulo está apontando, olha, não adianta a pessoa negar porque é testificado isso por meio da consciência da pessoa. Existe a prova. Se a pessoa ela não
reconhecer isso não vai fazer diferença no sentido de que ela não vai deixar de existir. Eu acho que é isso que Paulo está querendo expressar aqui. E aí, um grande ponto, eu acho que esses versos, eles apontam para algo muito importante, que é para a nossa vida pessoal. Como nós sabemos se nós estamos colhendo a vontade de Deus? Nós sabemos se nós estamos acolhendo a vontade de Deus, se ela está internalizada na gente. Se ela está internalizada, ela vai se manifestar no exterior, nos nossos atos. Ela vai ser a prova. Assim como uma árvore que é plantada, ela tem frutos. O fruto é a prova de que aquilo está sendo bem regado, bem plantado e que a semente foi acolhida de forma correta. Então, é claro, a pessoa acolhe a verdade de Deus. Isso não vai se manifestar da noite para o dia. A pessoa não vai mudar da noite para o dia. Assim como a pessoa planta alguma coisa, aquilo tem um tempo para crescer. Mas naquele tempo que ainda está na raiz, aquilo começa a tomar um espaço. A raiz começa a tomar um espaço no terreno. Começa a expulsar coisas que estão ali. Então a pessoa que acolhe a verdade de Deus, necessariamente ela vai precisar limpar o coração dela. Porque senão não vai ter como a raiz crescer. Então, mesmo de início, é perceptível na vida da pessoa que a pessoa está acolhendo. E depois, posteriormente, aquilo vai crescer. E vai se tornar ainda mais evidente. Mas é necessário, primeiro, que a pessoa faça essa limpeza, remova as coisas. É impossível a pessoa plantar uma árvore em cima da outra. A pessoa tem que limpar e deixar aquele espaço exclusivamente para aquilo que está sendo plantado. Aquele espaço é exclusivo. Então é preciso limpar, é preciso se esvaziar. Então, isso nos ensina que para acolher a verdade de Deus, a vontade de Deus, nós precisamos se esvaziar. Nós precisamos limpar o nosso coração para que a verdade de Deus, a vontade de Deus, ela seja plantada e a raiz cresça e assim ela possa ser manifestada. Então, eu diria que a prova, ela está nesse ponto de, primeiramente, para aqueles que estão iniciando a caminhada, é a rejeição de determinadas coisas na vida dela. E posteriormente as coisas vão se tornar mais evidentes. Mas primeiramente é necessário a limpeza. É necessário a limpeza. Não tem como. Não tem como eu jogar uma semente num local que está sujo. Aquela semente não vai penetrar. É preciso primeiro abrir, limpar, abrir um buraco no coração, ser quebrantado, porque o coração duro não produz fruto. É preciso primeiro que seja quebrantado, para que depois isso venha a gerar frutos. Então, quero abrir para comentários, irmãos, que vocês tiverem até esse verso 16, fique à vontade. Sim, irmão? Algo que você colocou no estudo, que eu acho que é importante, e nós somos servos do Senhor, a gente não pode deixar de atentar para isso, né, irmão? Porque da mesma forma que a gente escova os dentes, ninguém quer sujar o dente, né? Mas essa vida vai sujar. Se parar de escovar os dentes, vai ficar mais sujo ainda. Sim. E ninguém pode sujar, mas tem que tomar banho. Porque se não tomar banho, você pode perder, né? Então, a gente não pode se desesperar quando está tentado. Né? Fala sobre a questão do mundo interior, né? A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 4, que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Né? Então, ele foi tentado também. Então, a gente
não pode se desesperar. Quando a gente vê que algo está nos tentando, algo que está no pensamento, que vai ali na nossa mente, né? O que Deus ele quer ver é essa nossa luta. Né? Surgiu ali, a gente encare aquilo, fala, vamos se criar, não glorifica a Deus, busca os meios, a ajuda de Deus, oração, para não ceder naquilo. Porque muitas vezes pode acontecer isso, as pessoas levam a natureza humana e só pelo fato, às vezes, de ser tentado, a pessoa acha que eu não sou de Deus, se eu fosse de Deus, não estaria nem sentindo essas coisas, passando por isso. Aí está numa luta. Né? Agora, por que a gente não pode deixar de fazer essa faxina? Ser negligente. Tem um pianista que fala o seguinte: ele treinava todo dia. Ele fala assim, se eu deixo de treinar um dia, eu percebo. Se eu deixo de treinar 2 dias, o crítico vai perceber. Mas se eu deixar de treinar 1 semana, todo mundo vai perceber. A mesma coisa é o saúde espiritual. É uma coisa constante. Não é? Constante. Mas a gente tem que ter essa necessidade. Não se desesperar. Não é porque você, até mesmo, você pecou ali na mente, você vai entregar a batalha. A pessoa leva um nocaute, cai no chão, vai ter que levantar, continuar lutando. Não é? Já que é assim, eu vou viver a vida de pecado. Não, essa coisa de Deus. Senhor, a gente luta com isso. E ver o perdão do Senhor na força que o Senhor te dá. Né? E vive dessa luta, né? Então, assim, esse ponto se colocou é importante ter esse entendimento. Porque, por um lado, Jesus falou mesmo que todo pecado começa no coração. A gente não pode esquecer que ele foi tentado em todas as coisas, não caiu. Ele fazia a faxina, ele buscava o Pai. Ele tem que fazer. A gente não pode ser negligente com isso. Né? Exato. Então, eu queria frisar isso. Perfeito. Mais um comentário? O livro de Romanos deixa bem claro, né? Que ele vai ser desculpado. Né? Isso. Uma ajuda sendo pregada. Isso serve para todos nós que estamos aqui no dia, né? Nós não podemos ter o conhecimento de Deus, nós temos de Deus, a palavra de Deus está sendo pregada para nós. E as pessoas também que não vão se entregar a Cristo, né? Só não sabemos que muitas pessoas não servem a Cristo, mas essas pessoas também não vão ter desculpa. O Evangelho está sempre sendo pregado e essas pessoas têm espaço para buscar a Deus. Muitas vezes ela não vai porque não quer. Então, quando Cristo voltar, acho que quando ele chegar, ninguém vai ter desculpa. Exato. Outra coisa também que eu achei importante que você falou, né? E é bom frisar isso. Nem todo transtorno psicológico é consequência do pecado direto da pessoa. Nem todo. Mas todo pecado traz transtorno psicológico, sim. É bom fazer a distinção. Parece que confunde, né? Nem todo transtorno psicológico é fruto de pecado. Da mesma forma que as pessoas têm uma doença genética, isso pode acontecer. Uma doença psiquiátrica e tal. Mas pode ter certeza. Todo pecado traz transtorno psicológico. Porque a pessoa tem que analisar isso. Ser sincera consigo mesmo. Você falou, olha o seu anterior. Eu estou atormentado assim, por quê? Isso é por causa de uma condição maior que vai além do meu livre-arbítrio. É uma comorbidade. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a viver com esse espinho na carne. Agora, ninguém vai ter uma tormenta, uma doença, e tendo a possibilidade de tirar, não vai querer tirar. Às vezes, tem a possibilidade de tirar, se arrepender daquele pecado. Às vezes é fruto de pecado mesmo. Exato. Às vezes, Deus, para algumas coisas, Deus não faz, mas com esse espinho da carne não mexe. Vai ter que lidar com isso. E é a mensageira de Satanás. Aí Deus fala, vou usar para o seu bem, Paulo. Agora tem certos espíritos que Deus nos dá a possibilidade de tirar, sabe, irmão? Tem certos espíritos que Deus nos dá a possibilidade de tirar. Aí a gente fica culpando os outros. Entendeu? Fica culpando nossos pais, culpando a sociedade. Mas você que fez as más escolhas. Você que não respeita, você que não está sendo fiel. Isso vai trazer consequências psicológicas, assim.
Você tem que ser inteligente, humilde, porque humilde, inteligente de verdade, humilde, e se arrepender. Olha, nesse mundo decaído, só teve uma pessoa 100% sã na mente, Jesus. Não tem pessoa 100% sã aqui, neste mundo. Entendeu? Mas você pode melhorar a sua saúde mental. Você pode ter uma vida mais serena, menos desgastante. E uma dessas formas é você se arrepender dos seus pecados. Resistir à tentação, você dorme mais em paz. Você perde menos sono. Não é? Então, assim, eu queria fazer essa distinção que foi importante você falar. Então, nem todo transtorno psicológico é fruto de pecado. Mas todo pecado se traz transtorno psicológico. Te vê lá no começo. Quando pecar, lá ouvir a voz de Deus, já começaram a ficar com medo, transtornados, fugir da presença de Deus, envergonhados, jogando a culpa um para o outro. O que é isso? Transtorno psicológico. Salmo 132. Quando sua mão pesava sobre mim, você colocou isso bem. Então é bom a pessoa ter clareza disso. E também é interessante a pessoa também ter clareza que, caso seja comorbidade também, isso aconteceu por conta da influência do pecado no mundo, né? Então, a única solução para isso passar é por meio de Jesus Cristo e da volta dele. Da esperança nele. Porque não tem outro meio. Então, excelente ponto. Obrigado, irmão. Eu achei bem interessante isso, sobre essa questão psicológica, que eu fiquei pensando agora. Eu acho que cuidar da própria vida, da nossa própria vida, da nossa própria família, vai ajudar a gente não ter problemas também. Por exemplo, pode ser que a gente vive num mundo decaído, pode chegar alguns problemas para nós, no qual a gente não tem nem escolha, ou até para ajudar a outra pessoa. Tudo bem, mas eu acho que também a gente tem que agarrar tudo. Ver alguém com problema, olha aqui, eu estou aqui para te ajudar. Você está com problema? Eu vou te ajudar. Eu acho que isso aí pode trazer um transtorno também. Entendeu? Traz carga, sobrecarga, isso pode prejudicar muito. Então a gente tem que ver as batalhas que a gente vai entrar também. Porque isso pode prejudicar muito. Então, assim, no caso, é melhor cuidar da sua casa primeiro, para depois cuidar dos demais. Cuida primeiro da sua casa. Isso é para mim. Cuidar primeiro, né, da minha casa, do meu tempo, né? Para poder cuidar dos outros, cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Eu fiquei pensando nisso agora. Sim. Ter humildade de saber as suas limitações. E o cristão é sim, não. Então, você tem que assumir os compromissos, você consegue arcar, consegue cumprir, porque Deus ele gosta de fiéis. Você não vai ficar assumindo compromisso, você não pode. Então, assim, é de dentro para fora. Aí, como ele falou, na sua mente, coração, sua família. E é claro, não é questão de não ajudar aos envolvidos, é fazer aquilo que está de acordo com as possibilidades que Deus te deu. Perfeito. 5 pães e 2 peixes. É o suficiente para resolver, mas isso eu posso dar. E com sinceridade para Deus. Deus, ele é Deus. Ele não está te caçando, ele não quer te condenar. Exato. Ele te conhece melhor do que você. Não é? Se você dá aquele pouco com sinceridade, com amor para Deus, você também não pode deixar as pessoas ficarem desprezando aquilo que você faz para Deus. Irmão, né? Mas fulano faz tal coisa, não sei o quê, Paulo não sei o quê. Olha Deus, o próprio apóstolo Paulo falou, foi Deus que subiu, que dá. No momento eu vou aqui, eu tenho que ser fiel porque Deus me deu. E Deus vai dando as soluções. Então a gente tem que ter essa sinceridade também. Sim, perfeito. Muita gente está na psiquiatria, lá na escola, muitos mesmo, não é pouco não, porque não respeita os limites. Eu posso. Aí 2 cargos, entendeu? Às vezes porque quer ficar rico, porque eu gosto. Você ser feliz, tem que ficar. Aí 2 cargos. Não aguenta, gente. Não aguenta. Aí não consegue fazer uma coisa nem outra. Você tem que saber, você tem que saber, como o irmão falou, as lutas que você vai escolher lutar. E que seja mais importante. Perfeito. Mais algum comentário?
Bom, eu agradeço, irmãos. Que Deus nos abençoe, para que possamos sempre acolher a verdade do nosso Senhor, examinar o nosso interior e purificar ele por meio da verdade, da palavra que o Senhor nos deixou revelar.